Agora, encontrei professor, nós já vamos começar nossas atividades. Com um pouco de atraso, professor Humberto, enfim, nos encontramos. Eu vou primeiro lhe agradecer imensamente a sua aceitação a esse convite para estar hoje aqui conosco nessa sala de reunião, onde a gente vai estar conversando. Em sua grande maioria do público que está aqui presente são educadores. Temos também aqui conselheiros tutelares e pessoas e profissionais ligados ao sistema de garantia de direitos. É um público bastante heterogêneo, mas em sua grande maioria de educadores, porque essa etapa do projeto, ela abrange, ela alcança exatamente os profissionais de educadores, porque o objetivo do projeto é facilitar o trabalho dos profissionais de educação na rotina do ambiente escolar, tendo em vista esse fenômeno da violência sexual que acontece no nosso país e no mundo inteiro. Então, a gente vai ouvir o professor Humberto. O tempo já extrapolou bastante por conta desses desencontros, mas o professor Humberto, eu já tinha apresentado o senhor antes, é um profissional e um grande militante na área de defesa dos direitos da criança e adolescente, nosso vizinho aqui de Pernambuco, e nós agora vamos ouvir o senhor sobre as violências sexuais, diálogo entre passado e presente. Professor Humberto, seja bem-vindo, muito obrigado por colaborar nesse projeto e se sinta à vontade. Eu vou passar a palavra para o senhor agora e muito obrigado mais uma vez. Na verdade, quem agradece sou eu, né? E fico bastante lisonjeado em participar do projeto e saber que o nosso, né, Ministério Público de Alagoas tem interesse, né, mais notadamente de Rio Largo, mas, né, o senhor me falou já que esse projeto ele amplia, né, as fronteiras do município e atende os demais municípios do estado de Alagoas, né, e aqui registrar minha satisfação federal entre escola e a rede de proteção. Então eu vou sem mais delongas, me voltar para as questões, né, em relação ao conteúdo, mas importante também saber que a gente pode aqui dialogar, né, do ponto de vista, né, de colocar em tela, né, que o nosso sistema e a nossa rede, as redes, né, de educação, né, enfrentam no dia a dia com os nossos meninos e com as nossas meninas. Primeiramente, eu propus que a gente buscasse, né, conceituar a violência e entender esse conceito a partir da sua historicidade, né? Entendendo que a violência é um fenômeno social produzido e reproduzido ao longo dos diferentes tempos e espaços, né? E que esse conceito logo, né, vem se modificando, né, nas diferentes gerações, né? Aí eu estava na fase da fala que eu citava o exemplo da tabica, por exemplo, ou da palmatória. A palmatória, para muitos dos nossos avós, né, dos nossos pais, ele era um instrumento de punição e de correção, né, que inclusive muitas vezes era institucionalizado, inclusive em espaços pedagógicos, né, e que hoje a gente, quando fala em palmatória, a gente logo percebe que ali há uma violência física, né, e toda uma pedagogia do medo, né, que adultos, né, produzem contra principalmente crianças e adolescentes, né? Quando a gente se volta, né, para a questão da violência sexual, essa também precisa, né, ser percebida a partir também da sua historicidade, né? Por isso que o diálogo entre o passado e o presente.
E o que é muito importante a gente perceber, né, do ponto de vista da justificativa não só social, mas também científica dessa abordagem. Porque muitas vezes vocês que estão nos conselhos tutelares, que estão nas escolas, né, que estão nos espaços institucionais de acolhimento, né, vocês enfrentam, né, diferentes formas de pensar a violência, né, pensando inclusive muitas vezes, né, ou partindo de um olhar mais questionador ou até mesmo, né, condenatório. Essa minha fala, essa minha reflexão, ela vai no sentido de que é necessário entender o tempo histórico das pessoas, porque nem sempre esse tempo histórico, no que se refere à questão das mentalidades, ela está de acordo, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Por exemplo, há pais, né, que continuam, né, considerando que, por exemplo, a palmatória ou bater, né, é necessário para aprender. Ou há outros, né, que consideram que, por exemplo, a criança e o adolescente não pode ter direito à educação sexual. Mesmo a gente pensando, né, mesmo a gente problematizando que esse direito a esse conhecimento, respeitando, claro, todos os limites pedagógicos, é necessário, né, para que a gente possa, né, construir, né, uma sociedade mais consciente em relação aos seus direitos, né? Então, é muito importante que a gente parta do princípio, né, de perceber a violência como um conceito histórico e um fenômeno historicamente construído, né? E quando a gente trata da violência sexual, essa sim precisa ser problematizada de forma muito, mas muito cuidadosa, né? Eu quero dizer que eu costumo também afirmar que a gente não pode falar sobre violência no singular, mas violências, né, no plural. E quando a gente fala de violências sexuais, né, a gente tem que pluralizar mesmo, né? Por quê? Porque há diferentes tipologias, né, de violências, né, e elas são produzidas em diferentes espaços. Por exemplo, o que é que ela está vivendo? Violência doméstica. A violência doméstica é uma violência vivida no espaço doméstico, mas ela pode ter diferentes tipologias. Ela pode ser sexual, ela pode ser física, ela pode ser patrimonial, quer dizer, existem diferentes formas de entender, por exemplo, o que é violência doméstica. Assim como há diferentes formas de compreender o que é violência institucional, certo? Então, cabe a todo operador do Estatuto da Criança e do Adolescente, a todo integrante do que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos ou da rede de proteção, se apropriar dessas diferentes tipologias, né? Para tentar, inclusive, encaminhar os diferentes casos a partir, né, de uma coerência, né, que não é só legal, mas ela também é técnica, é teórica, né? Então, por exemplo, um momento como esse hoje, ele é fundamental para a gente perceber, né, que todos nós, né, não necessariamente precisamos ser doutores no tema, né, das violências sexuais, mas nós temos o dever ético e o dever, como é que eu vou dizer, profissional, de buscar trabalhar essas diferentes tipologias, certo? Então, eu parto desse pressuposto. Agora, por que, professor, você traz essa abordagem à luz da história, à luz da historicidade? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que as violências são praticadas, ou mesmo, como é que eu vou dizer, tratadas no ambiente familiar e muitas vezes no ambiente institucional, e quando eu digo institucional, inclusive envolve a escola, né? Eu acho que é muito importante colocar essa questão, né? De uma forma que muitas vezes não dialoga, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, essa minha abordagem, ela vai muito no sentido da gente desconstruir, né, como é que eu vou dizer, verdades que a gente ouviu desde que a gente era pequeno e que, para atuar no campo dos direitos da criança e do adolescente, precisa ser desconstruída. Né? Por exemplo, né, eu me surpreendi em uma das aulas que eu ministro aqui na nossa escola de conselhos, quando uma conselheira disse assim, professor, um pai chegou para mim e disse que ele tinha o direito de ser o primeiro né, a desvirginar a sua filha, porque ele era pai, porque ele foi o primeiro, porque ele foi quem colocou no mundo. E sendo ele quem colocou no mundo, ele tinha esse direito. Então, como é que um operador do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que um professor, né, a gente está aqui com mais de 775 pessoas, né, como é que vocês que estão aqui nos prestigiando lida com a afirmação dessa? Né, eu não quero aqui dar receita de bolo, porque eu não sou bem de cozinha, mesmo estando na cozinha da minha casa, né? Mas, assim, é muito importante perceber que a gente precisa lidar com a questão de uma forma, eu diria que, né, sensata, né, equilibrada e, ao mesmo tempo, técnica. Agora, imagina se você, como professor, conselheiro tutelar, fazer com que, né, a justiça não seja feita, mas o justiciamento. Né? Imagina você, como professor, ou como não siga os princípios, né, éticos e legais para tratar de questões como essa e agir a partir do que o seu coração está fazendo, está pedindo. Né? Então, assim, é necessário que a gente perceba que, primeiro, esse pai, ele precisa, né, responder. Você não pode deixar de perceber que ele é responsável, né? E existe lei para isso, né? É necessário que ele busque, inclusive, né, entender que o que ele fez, né, não é algo que é comum. Isso é muito importante, né? Que faz parte da cultura, né? Que essa afirmação precisa ser considerada como algo, né, que é natural, porque esse pai, ele pode ter carregado consigo toda essa questão, né, de que é comum, que é natural, mas que não é, né? E uma outra coisa, né, que acontece muito, né, é o silenciamento, né? Dentro da esfera familiar, você tem aí o silenciamento. Mas o que eu queria trazer para vocês, para entender uma fala como essa, por exemplo, é necessário entender um outro conceito, que é o conceito que eu vou chamar de adultocentrismo. Esse conceito de adultocentrismo, ele está muito presente na nossa sociedade, mesmo a gente vivendo 30 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, onde a própria Constituição a considera, né, né, a nossa Carta Maior, que já considerava ela como sujeito de direitos, nós temos um estatuto que vem, né, pormenorizar como esse direito deve ser vivido no cotidiano, não só da criança e do adolescente, mas também, né, nas instituições, nas famílias e nas comunidades. O adultocentrismo, ele pode ser considerado um dos fenômenos que, né, nos leva a entender o porquê das diferentes violências sexuais. Por que eu quero dizer isso? Porque seguramente esse pai tem essa filha como objeto de propriedade dele. Essa é a questão mais séria que nós precisamos ver. Não é simplesmente um discurso de posse, não é simplesmente um discurso de dominação, machista, patriarcal, né, violento em si.
mas ele é, acima de tudo, um discurso adultocêntrico. O que eu penso que a gente deve refletir a partir do que a gente vai chamar de adultocentrismo é que essa forma das pessoas entenderem o corpo das meninas e dos meninos como objeto de desejo sexual vai de encontro a uma legislação que afirma que eles são sujeitos de direitos, né? Então, logo, né, essa questão do adultocentrismo, ele está fortemente presente, né? E eu vou dizer para vocês que não é um pai, né? É toda uma cultura, né, marcada por questões que eu vou chamar de colonização, né, que por sua vez tem uma forte, né, marca da escravidão e do patriarcado, onde as pessoas eram vistas como objetos, né, e quando o homem era visto como aquele grande dominador e condutor das vidas das pessoas. Por isso que esse passado ele está presente. E quando você se debruça sobre o caso das diferentes violências sexuais, você percebe que muitas dessas violências é praticada a partir de uma mentalidade do passado, né, que se encontra presente, né, no cotidiano de muitos meninos e meninas. Quero dizer também que esse adultocentrismo, ele se dá, né, em diversas esferas, né? E ele se dá não só na cabeça desse pai, mas, por exemplo, na cabeça dessa mãe que silencia, por exemplo. Né? Quando a mãe silencia, ela não está pensando no interesse maior da criança, né? Mas sim em outras questões que envolvem o cotidiano dela. E aqui eu também não quero fazer nenhum juízo de valor, porque eu sou historiador de formação. Eu não sou da área jurídica, então assim, eu não quero condenar ninguém, mas eu quero tentar entender como esse adultocentrismo está na fala do pai ou até mesmo no silenciamento da mãe. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. E quando essa menina chega no conselho tutelar, e o conselho tutelar diz assim, mas ela só vivia, por exemplo, de minissaia, né? Ou como, ele é homem, ela é mulher. Esse tipo de fala, ela também é adultocêntrica, né? Porque ela não entende o lugar da criança, mas ela entende como essa criança deveria se comportar como adulto, quando na verdade ela era criança. Então é muito importante a gente perceber as questões não a partir do caso pelo caso, mas que tem por trás desse caso. Agora, o que é muito mais importante é perceber que, para além, né, de enfrentar essas diferentes violências, a gente precisa se modificar enquanto pessoa, enquanto agente do sistema de garantia de direito. Esse adultocentrismo também pode estar, né, na polícia, né, no próprio Ministério Público ou nos profissionais de saúde. Né, ou dessa rede de proteção que enxerga o caso não a partir da violência sofrida da menina, mas dos seus interesses. Né? Eu percebo também, doutor Cláudio, que existe muitas vezes assim, ele é meu vizinho, então a gente tem que ter cuidado, eu não vou denunciar, né? Ele é de uma família economicamente poderosa aqui na minha cidade ou na minha região, eu não vou... Então, todas essas falas e essas práticas, elas remetem a isso que eu estou chamando de adultocentrismo. Então, o adultocentrismo não está só na fala do pai, a depender da situação, ela também está, né, nas questões, né, que a gente enfrenta na própria rede de proteção. Agora eu quero aqui chamar a atenção para a contradição, doutor Cláudio, por exemplo. Como é que é uma rede de defesa, de proteção, e ela consigo traz, né,
como é que eu vou dizer, como é que ela traz em si práticas adultocêntricas. Porque na minha cabeça, né, é o seguinte, vamos lá, é como se eu estivesse atuando como o estatuto, mas com a minha cabeça no Código de Menores. Uhum. Né? Então aí você tem, né, toda uma ideia de que não basta só uma lei, mas é necessário que, para além da lei, exista operadores ou pessoas que saibam, né, abraçar essa lei e trazer para o cotidiano das pessoas. Mas como é que a gente chega a uma sociedade, né, que questiona e que identifica que tudo isso, na verdade, faz parte, né, de uma cultura adultocêntrica que ela é mais permanente, né, de que, como é que eu vou dizer, que superável do ponto de vista histórico, né? Eu já falei que, por exemplo, não adianta ter o estatuto se a gente continua lá no Código de Menores do ponto de vista das mentalidades, né? Então, por isso que eu costumo não negar um convite como esse que o Dr. Cláudio me fez, porque eu penso que a gente está com mais de 1.000 pessoas aqui, quase 1.039, se eu não, né? Então, 1045. 1045, né? Seria a oportunidade de falar para muita gente daquilo que a gente vem pesquisando, estudando, e um pouco também das nossas experiências, porque muitas vezes as pessoas começam a proceder de forma mais levando em consideração a reprodução de práticas adultocêntricas, porque não tinha nem ideia do que é isso que a gente chama de adultocentrismo, né? E como ela opera no campo dos enfrentamentos às violências sexuais, né? Uma outra questão que eu queria trazer, além dessa tradição, né, Professor Humberto, essa historicidade relacionada ao adultocentrismo, ela está muito ligada também a uma herança cultural ocidental, né, das tradições que nós herdamos dos nossos antepassados também, não é? Sim, você tem um historiador francês chamado Philippe Herrier, que ele fala que até a modernidade, né, a gente não tinha, né, do ponto de vista cultural, essa ideia tão bem definida do que é infância. Por isso que eu sempre digo nas minhas aulas que todos vocês que estão aqui dizendo que a palestra está legal, e eu agradeço, né, que é o seguinte, né, uma coisa é ser criança e a outra coisa é ter infância. Né? Criança e infância não é a mesma coisa, e, por exemplo, lutas como essa da gente é uma luta para que as crianças tenham o direito de viver a infância. Né? Que esse adultocentrismo ele não permeie, ou que busca a gente não permear na sociedade. Veja, uma outra coisa muito importante é até a questão da precocidade. Né, disso que eu vou considerar o que é ser criança, o que é ser adolescente e o que é viver a infância. Né? Talvez no início do século XX, ou até a metade do século XX, as meninas, por exemplo, elas começavam a sua vida matrimonial muito cedo. Assim como os meninos eram chamados para responsabilidade familiar também. Professor, o seu áudio está ficando baixo. Agora, melhorou. Por exemplo, as meninas eram chamadas a viver a questão do matrimônio muito cedo. Assim como os meninos também eram chamados a viver as responsabilidades de forma muito precoce. Então você tinha uma adultização da infância. Né? Então, muitas vezes, essa questão, né, desse olhar mais machista, mais patriarcal, né, mais dominador, né, e aí a gente pode ir para diferentes autores, ele pode ser entendido, não justificado à luz da história.
né, muitas dessas práticas, né? Inclusive também no plano da institucionalidade, né? Você, até um tempo a palmatória, por exemplo, era institucionalizada. Hoje, se uma escola aplicar palmatória, ela responde, né, seguramente. Mesmo percebendo que entre alguns daqui disseram, eu aprendi matemática com a palmatória, mas se hoje você fosse aprender matemática com a palmatória, seguramente a sua família ia ser responsabilizada, né? Seus responsáveis iam ser responsabilizados. E é uma coisa também muito interessante, porque um professor e um agente público que atua num sistema de garantia de direitos, ele não pode dizer assim, porque na minha infância foi assim. Gente, por Deus, né? Esse tipo de discurso não cabe entre nós. Isso é senso comum. Todos nós, como eu digo, né, que a violência é um conceito que vai se modificar durante a história, o conceito de infância também, né, como diz o historiador Philippe Herrier, né, você não tem como pensar, né, essa forma de entender a infância como meus pais diziam, como meus avós diziam, né, eles apanharam, mas deram pra gente. Isso é um tipo de discurso que um operador, nem um professor deve dizer. Eu tenho uma indicação de um livro muito legal que se chama Imagens Quebradas, do Miguel Arroyo, que ele diz exatamente, é necessário quebrar essa imagem de infância que a gente construiu ao longo da nossa história, certo? Isso para dizer o quê? Né? Eu não posso dizer que porque eu tive uma infância dessa forma, é que as pessoas hoje devem ter uma infância da mesma forma. Então isso é uma questão que eu penso, né, que seja muito interessante e que todos nós que estamos no campo da educação, né, e que estamos no campo, né, do sistema de garantia de direitos, né, isso não pode ser, isso aí para a gente é algo que é ponto vencido, né, não tem o que discordar, né, que uma coisa é você ter a liberdade de discordar, e outra é de você dizer assim, isso aí é algo que não é questionável, porque a gente já tem ciência, já tem lei, já tem... Então assim, né, mas é a minha opinião, não é a sua opinião. Você como agente público não tem que... Né, a sua opinião tem limite, vai até um certo ponto. Eu costumo dizer isso até para se preservar, né? É muito importante entender esse recorte que o professor vem fazendo para contextualizar historicamente. Porque no Brasil, por exemplo, essa coisificação da infância estava presente entre nós até pouco tempo atrás. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. E o Código de Menores tratava a criança e o adolescente como menor. Ou seja, a história da infância e juventude no Brasil também reproduz esse sentimento de coisificação, de que é algo menor, que não tem tanta importância. Não é, professor Humberto? Então, essa trajetória histórica que ele vem relatando aqui é para a gente perceber essa mudança de paradigma e que é a necessidade de desconstrução desses velhos conceitos para que a gente possa atuar com o novo paradigma que o Estatuto da Criança traz. O que eu penso, né? Que a gente precisa perceber que a gente precisa mudar com o tempo. A gente não pode e não tem que ter medo de dizer assim, eu mudei. Porque a lei muda. Veja, o estatuto, eu estou estudando agora os 30 anos do Estatuto. O Estatuto de 1990 não é o mesmo de 2020. Seguramente não será o mesmo de 2030, por exemplo. Por que o Estatuto muda? Porque o tempo mudou, os problemas mudaram, as pessoas mudaram. E a gente precisa mudar com o tempo, precisa mudar com as pessoas, precisa mudar com os problemas. Né? Então, eu penso que essa questão do enfrentamento às violências, por isso que é importante você abordar à luz da história, porque essa história ela vai te possibilitar entender as permanências dessas práticas culturais que ainda fazem parte do nosso cotidiano, né?
Agora, doutor Cláudio, teve um acontecimento na história do Brasil que fez romper com todo esse, né, essa mentalidade adultocêntrica, e que nessa live, que nesse momento precisa ser problematizado, né? Eu não sei se vocês vão adivinhar, mas eu já vou logo ao ponto, porque foi o caso Araceli. Não há como falar da história das violências sexuais sem falar da história de Araceli, né? Por que é importante falar, né, da história de Araceli? Porque ela foi uma história que fez meio que uma fissura acontecer do ponto de vista, né, de você entender esse problema não mais como uma questão que deveria ser silenciada, mas sim que poderia ser, né, realmente propagada, não só no Brasil, mas em outros espaços do mundo. Porque Araceli foi uma história de uma menina, né, que sofreu a violência sexual, né, e que foi, além de explorada, foi, né, queimada, né, e o seu corpo, né, foi encontrado dias depois, e que até hoje o seu caso não foi resolvido, né? Só que o caso de Araceli, ele tomou proporções, né, que as pessoas não tinham. Isso aconteceu em Vitória do Espírito Santo, né? E em 18 de maio, por isso que existe o 18 de maio, porque em todo 18 de maio, né, em homenagem a Araceli, né? E o caso, ele envolvia também a família. Há indícios que a família estava também envolvida. O que eu penso é que a história de Araceli, ela não pode ser esquecida, porque acho que o 18 de maio é uma tentativa, inclusive, de você não esquecer a história de Araceli, né? Ela está viva. Agora tem uma questão que eu acho que é importante colocar. Há pessoas que trabalham no 18 de maio e nem conhecem Araceli, né? Eu acho que isso aí é uma questão, né, que a gente precisa entender. Por que 18 de maio? Por que Araceli, né? E tem uma questão assim, esse dia, ele se tornou um dia de luta contra, né, as violências sexuais, né, que depois se tornou o dia de enfrentamento. Aí veja, porque a questão da mudança, vejo aí mais uma vez a questão do conceito, doutor Cláudio, né? Antes a gente dizia luta contra as violências, hoje a gente fala de luta pelo enfrentamento às violências. Até porque qual é a diferença entre de combate? Antes era de combate às violências, e hoje a gente fala de enfrentamento, né? Porque é uma linguagem mais pró-direitos humanos, ou seja, a própria linguagem do movimento social, ela muda de acordo, né, para atender uma outra perspectiva, né? Há uma diferença entre combate e enfrentamento, do ponto de vista semântico e do ponto de vista político, né? A palavra enfrentamento, ela é mais sensível às questões que a gente precisa enfrentar. E isso é história, né? E eu digo que desde Araceli, só que isso foi na década de 70, você ainda estava no Código de Menores e você ainda não tinha, por exemplo, conselho tutelar, ou tinha essa rede de proteção, né? Você tinha o quê? Tinha imprensa, tinha os movimentos sociais que estavam ainda no tempo da ditadura e tinha pessoas do sistema de justiça comprometidas com o caso, né? E pessoas que precisavam lidar com o poder político lá de Vitória. Mesmo o caso ainda não sido resolvido, o luto de Araceli virou luta. Acho que essa é uma questão importante. Uhum. Esse luto virou luta e é até hoje lembrado, né? Como esse luto virou luta, você tem toda uma
forma de pensar outras mobilizações em torno das violências sexuais, né? A ponto de você dizer assim, né? As violências sexuais, elas são, né, precisa ser trabalhada a partir de tipologias. Existe uma diferença entre abuso e exploração. O que se configura abuso, o que se configura exploração. Toda essa nomenclatura, ela modifica, né, a partir dos movimentos, né, que o sistema de justiça faz em parceria com a academia, com intelectuais, mas também, e muito também, né, nacional de enfrentamento. Se cria, né, um movimento em torno, sistematizado, se cria o Disque 100, né? E o Disque 100 para que você busque um instrumento não só de denúncia, mas também de sistematização das informações, né? Então você tem aí toda uma configuração de uma história marcada também por muitas conquistas, né? Nesses 30 anos de história, né, de enfrentamento às violências sexuais, por muitas conquistas, né? Eu queria trazer mais um aqui que eu acho que é muito importante, que é a lei de 2017, que é a lei 13.431, que é a lei do Sistema de Garantia de Direitos, que ela diz assim, inclusive, veja que coisa importante, existe o que a gente chama de escuta qualificada, ela diz a verdade especializada, né? Existe o que a gente chama de uma escuta especializada e um depoimento especial. Isso, do ponto de vista da história, ele é muito importante, porque até então essas meninas eram muito expostas, esses meninos eram muito expostos. A lei, quando ela diz assim, existe uma escuta especializada e um depoimento especial, ela em si deixa de ser adultocêntrica. Veja que coisa interessante. Porque ela não pensa só no interesse da lei em si, mas no cuidado da menina ou do menino, né? Então tem toda uma forma, né, diferente de dizer assim, por exemplo, o conselho tutelar não faz escuta especializada. Quem é que faz escuta especializada? Profissionais que estudaram para isso. Ele pode até encaminhar, mas ele em si, ele não é profissional, que sabe que ele não é psicólogo. Concordam? Essa escuta especializada, ela vem de toda uma preocupação, inclusive, que se dá no campo, né, de impacto do sistema de direito, do sistema de justiça e do sistema de segurança. Essa menina, ela passa a ser vista como sujeito de interesse e não de interesse, e não objeto das investigações. Veja que diferença faz, né, nesse processo todo, né? Uma outra questão é o depoimento especial, né? Um oitivo onde a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, né, ela se dá de forma também profissional em relação à autoridade policial ou judiciária. Então, assim, essa história, ela é marcada pela dor de Araceli, mas ela é marcada também pela luta em defesa da vida. Ela é marcada pelo Código de Menores, mas ela também é marcada pela lei do SGD. Então, assim, é uma história pesada, mas ao mesmo tempo que tem conquistas, né? Então, eu acho que essa mensagem que eu também preciso passar para vocês, né? E essa questão, ela realmente é muito forte para todos nós, porque essa história, ela deve ser, a partir, né, do momento que você se debruça sobre ela, você percebe que, além das conquistas, ela é marcada por muitos desafios. Aí eu volto para o início da live, né, e digo, que desafios são esses? Esse adultocentrismo, esse passado adultocêntrico que não quer passar.
Eu tenho quantos minutos a mais, doutor Cláudio? Nós ainda podemos, acho que nós perdemos um pouco o controle do tempo por conta desse dessas questões técnicas, né? Dá para caminhar sem interrupção 10 minutos pelo menos. Tá, ótimo, perfeito. Então, eu vou trocar aqui numa questão que eu considero polêmica, mas acho que a gente precisa falar de questões polêmicas, porque senão não é sistema de garantia de direitos, né? Imagina se a gente só falasse de coisas que a gente quer ouvir. Então, né, não tem essa, tem que falar mesmo, né? Durante a pandemia, né, isso são o órgão oficial, né, que nos dá a informação que em abril, só em abril, apenas em abril, né, o governo recebeu 19.663 denúncias de violência sexual. Em relação a abril do ano passado, foi um aumento de 47%. Isso no início da pandemia. Isso a gente pesquisou no portal da Universa, da UOL, né? E é uma informação que vem da Ouvidoria Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Esse dado, para mim, ele é importante a gente trazer aqui para colocar em tela, porque é como se a gente tivesse, assim, essas conquistas, por exemplo, a própria conquista, né, de 2017, pela lei, né, do sistema de garantia de direito, que há pessoas que também chamam de lei da escuta, ela para mim, ela é preocupante, porque esse momento pandêmico, ele nos deixa muito como se em tempo suspenso, né? Levando inclusive conquistas nossas, venham a ser, eu não vou dizer que perdidas, porque elas não estão perdidas, mas assim, também suspensas, né? Acho que esse aumento das violências, né, e principalmente das violências sexuais, ele, para mim, ele é um dado muito, muito sério e forte, porque me leva a perceber que não precisa, uma lei só não basta. É necessário que essa lei ela seja acompanhada, né, por todo um processo de pedagogização da sociedade, né, para que diante dos momentos de crise, por exemplo, a gente vive hoje uma crise sanitária, política, econômica, a gente possa ter uma consciência de que essa lei ela precisa ser efetivada mesmo em momentos de crise, porque é nesses momentos de crise que a gente precisa da lei, né? Então, o que eu penso, assim, fazendo um arremate do que a gente já falou, né? E do que essa história, esse passado no presente, né? No presente, esse passado se faz presente. No presente, esse passado se faz presente. Esse passado adultocêntrico, marcado por essas diferentes violências, com mais intensidade, a violência sexual, né? As violências sexuais. Então, é necessário que a gente repense, né, a relação, inclusive, e nesse caso, né, da própria relação entre sistema de garantia de direitos e rede de proteção. Por quê? Porque a rede de proteção com a escola, por quê? Porque a escola ela é uma fonte de denúncia e de proteção que vocês não têm ideia. Certo? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser colocada nesse sentido. E a impressão que eu tenho é que quando essa pandemia passar e quando essa vacina for descoberta, que a gente possa viver, que eu nunca gosto de chamar de novo normal, mas voltar a se relacionar fisicamente, a gente possa, né, construir uma relação entre escola e rede de proteção. Por quê? Porque a escola faz parte da rede de proteção. Eu não posso pensar
a escola distante da rede, ela é um dos fios dessa rede. Uhum. A nossa grande questão é que essa escola, ela não é chamada a participar da rede. E ela não se sente da rede. Né? Daí, né, a questão de críticas que a gente fazia, né, da subnotificação ou da não notificação da escola. Mas em tempo de pandemia, a gente está sentindo falta da escola. Uhum. Por que isso é importante? Nesse processo pós-estatuto da criança e adolescente, né, a escola nos ajudou a entender, né, que casos como o daquele pai que eu falei, que achava que a filha dele, essa escola nos fez imaginar que, ou não só imaginar, mas fez vivenciar a possibilidade dessa criança, por exemplo, né, ter a proteção na escola. Da professora perceber que ela está sendo, né, ou da coordenadora, ou de algum profissional da educação, seja merendeiro, porteiro, né? Uma outra coisa, né, além da escola, queira sim, queira não, mesmo sendo conflituosa a relação entre o Conselho Tutelar e a escola, existe uma relação. Coisa que não existia, por exemplo, no Código de Menores. Se essa relação ela é marcada por tensão, eu acho que a gente está aqui para distensionar. E que talvez essa pandemia ela possa nos possibilitar a esse rever de tensão, né? E isso é uma via de mão dupla, tanto do parte da escola quanto do parte do própria rede de proteção. E eu não falo só conceito tutelar, eu falo CRAS, falo CREAS, profissionais da segurança, profissionais, né, da justiça, né, profissionais da saúde. Que rede de proteção é essa que eu estou falando? São essa rede que integra esses diferentes profissionais e instituições. Então, o que eu percebo dentro desse processo é que mesmo a gente vivendo ainda um passado presente, eu ainda tenho esperança em perceber que a história pode ser outra. Que mesmo com todos os problemas que a gente vive, né, por exemplo, a memória de Araceli ela é viva. As pessoas podem até nem saber quem era Araceli, mas sabem que 18 de maio é o dia, né, e que não fique só no 18 de maio. E que a escola também participe. Então, a minha fala em relação ao presente é ainda muito preocupado, né, em relação a essas práticas culturais. Mas sem deixar de reconhecer passadas, mas sem deixar de reconhecer que, por exemplo, a escola, a educação, quando ela se tornou um bem, não só um bem, mas um direito fundamental que toda criança, todo adolescente deve ter, essa forma de entender a própria criança, ela também foi modificada. Está sendo modificada. Então a minha fala é uma fala mais de esperança, mas uma esperança não daquele que espera, mas aquela esperança freiriana de Paulo Freire, que faz a gente ter esperança como um verbo que precisa ser conjugado, que nos leva inclusive a esperançar, né? Aquela esperança que não espera, mas que vai, né, a luta em defesa daquilo que acredita, daquilo que deseja, né? Então, esse passado, ele pode até estar presente quando a gente fala das violências sexuais, mas a gente não pode deixar de perceber que, por exemplo, o fato de a gente estar aqui com 1.164 pessoas, isso já nos leva a ter uma esperança que é possível acreditar, né? Assim, né? Então, assim, para arrematar, eu acho que eu já passei dos meus 10 minutos, né? Eu quero dizer para vocês, todos e todas, e para o Dr. Cláudio, né, que a história, que ela é feita de mudanças, mas ela é também feita de permanências, né? E que ela nos leva a entender não só o passado, mas os problemas do presente. Na fala daquele pai que dizia que queria, né, ter a primeira relação com a filha
ela não era só passado, ela era também presente, era um passado presente, né? E a depender de como esse caso foi levado, esses diferentes passados, eles estavam presentes na vida dessa menina, né? Dessa menina, mas também pode ser desse menino, né? Então cabe a todas e todos nós, né, pensar essa esperança como uma forma da gente ter, né, um sistema de garantia de direitos e, mais notadamente, uma rede de proteção fortalecida, né, onde a escola faz parte dela, né, para que a gente tenha um mundo melhor, né, para os nossos meninos e meninas, e que a gente possa enfrentar, não combater, mas enfrentar as violências sexuais de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, responsável, equilibrada e principalmente comprometida com as sujeitas e os sujeitos de direitos. Muito agradecido, Dr. Cláudio, e me perdoe as questões técnicas, mas elas foram além das minhas possibilidades. Mas que bom que no final eu considero que pelo menos a gente deixou a nossa mensagem. Com certeza, agradeço muito, professor Humberto, e com certeza o resultado de tudo que foi produzido aqui hoje vai ter um impacto muito importante em todas essas pessoas que estão conosco nessa tarde de quinta-feira, ouvindo e interagindo com as abordagens que o senhor traz dentro do nosso projeto. Muito agradecido, muito obrigado e parabéns pela sua militância, pela sua pesquisa, pelos seus estudos e pela sua dedicação a essa causa tão importante. Mais uma vez, muito obrigado. A todos que estão aqui na sala, eu vou reforçar o pedido para que entrem na bio do Instagram da promotoria, cliquem no link que está na bio para que possam, então, preencher o formulário de frequência, tá bom? Muito obrigado a todos que estão aqui, a todos que participaram desse momento de aprendizagem. Quinta-feira estaremos novamente juntos aqui com a presença da professora Miriane, da Paraíba. A gente vai estar divulgando hoje ainda o banner com o currículo da professora e o tema que ela vai falar para a gente aqui dentro do projeto. Obrigado a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser, professor. Mais uma vez, obrigado e até satisfação. Mais. Obrigado. Até a próxima. Felicidade. Tchau.